Bom, queridos amigos, muito bem-vindos. É um enorme prazer vê-los e revê-los hoje à noite. Temos a imensa alegria, de ter nosso amigo Max, amigo de longa data, que vai apresentar um tema que se chama Desenvolvendo a Espiritualidade. E não só o Max vai apresentar, como também vai cantar. Então, teremos esse prazer duplo, né, que o Max vai nos proporcionar. Passamos então para o Max, para iniciar, querido. Obrigado, Rick. Sempre é uma alegria estar aqui nesse encontro promovido pela Assembleia Espiritual Local dos Bairros Nova Betânia. Estávamos falando antes, já tem 4 anos, né, de existência esse encontro, encontros maravilhosos sempre, e sempre é um privilégio estar com os amigos, vendo essas faces adiante sempre, é muito bom. O Jaque me pediu para iniciar com uma canção e encerrar também com uma canção, então vamos atender o pedido dele. Vou começar então com uma pequena canção que chama A Luz de Deus. As nossas mãos e corações estão atados nessa união. As nossas almas cheias de amor, para que possam ver o Senhor que nos deu. A luz, a luz, a luz, a luz de Deus. A luz, a luz, a luz, a luz de Deus. As nossas vidas vamos usar para servir e ensinar todas as almas, encher de amor para que possam ver o Senhor que nos deu. A luz, a luz, a luz, a luz de Deus. A luz, a luz, a luz, a luz de Deus. A luz, a luz, a luz, a luz de Deus. A luz, a luz, a luz, a luz de Deus. İlk kocaş iyi galiba şeval etmiş. İyi. Muito bem. Deixa eu guardar Obrigado, para querido Max. Então, queridos, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui, Nick. Estou habilitado? Sim, perfeito, Max. Pode compartilhar. Beleza. Tá aparecendo aí para vocês? Está carregando. Ainda não apareceu, mas está carregando. Deixa eu ver. Agora sim. É, Agora sim, dá para ver, que sim. bom. Então, queridos amigos, nosso tema hoje é desenvolvendo a espiritualidade, que, no meu entendimento, deveria ser nossa prioridade de vida, né? De vida inteira, é um projeto de vida inteira o desenvolvimento da nossa espiritualidade, imaginando, né, quem, principalmente para quem crê, que a vida não se limita a esse plano terrestre, né? Que a gente vai ter uma continuidade de vida após vida. Então, nós vamos ver nessa pequena apresentação, que não é tão pequena, eu vou tentar não comentar muito para que a gente possa vê-la toda, né? Mas vamos ver da importância do desenvolvimento da espiritualidade.
Alterou aí? Sim, Mudou a tela, Nick? É? sim, Muito bom. sim, sim. Vou começar então com esse texto de Shoghi Effendi, que fala que a evolução na vida do indivíduo começa com a formação do embrião humano e passa por várias etapas, e continua depois da morte em outra forma. O espírito humano é capaz de um desenvolvimento infinito. Durante a apresentação, quando nós vamos falar em espírito e alma, na verdade estamos falando de uma mesma entidade, né? Assim como se nós falássemos do fogo, poderíamos falar em calor e luz, mas estamos falando da mesma substância, né? Do fogo. Assim também vamos tratar alma e espírito como parte de uma mesma entidade, uma mesma substância. E dessas etapas que o guardião fala, a primeira etapa que a gente vai ver, de 3 etapas que nós podemos entender um pouco nesse mundo, é a etapa que começa com a fecundação do óvulo na barriga de uma mulher, no ventre de uma mulher. E eu costumo ver, né, isso é algo muito pessoal meu, né, mas as mulheres como parceiras de Deus na criação da humanidade. Deus deu a elas esse poder maravilhoso de trazer novos seres ao mundo, novas almas ao mundo, e é um poder maravilhoso e também uma responsabilidade, né? Com poder sempre vem responsabilidade que as mães têm depois na condução do fruto dos seus ventres. Então, nesse período, nessa primeira etapa, eu vou ler esse texto de Bahá'u'lláh que diz: sabe que a alma, que é comum a todos os homens, surge em seguida a mescla das coisas e após sua maturação. O mesmo observas no embrião. Assim que evolui para o seu estágio predestinado, Deus manifesta a alma que nele estava latente. Ou seja, é nesse primeiro período, nessa primeira etapa da nossa existência, que a alma já se manifesta no corpo do feto já, no desenvolvimento, no nosso desenvolvimento intrauterino, nossa alma já está presente. E é importante dizer que não que a alma vá se integrar ao corpo, ela realmente começa a mostrar a sua influência, seus atributos na, é, na energia que traz a esse desenvolvimento e no desenvolvimento de todos os órgãos e membros, enfim, que a gente vai desenvolvendo no útero materno. Que lá no útero da mãe, na barriga da mãe, não tem nenhuma utilidade, né? A gente tem pernas, braços, mãos e olhos e pulmões que não nos beneficiam em nada naquele mundo, né? Então, nesse primeiro período, mas há uma influência na alma humana já nesse período através da própria gestação, né? Uma mãe que leva uma gestação voltada para a espiritualidade, num ambiente gostoso, num ambiente amoroso, isso já vai influenciar um pouco o desenvolvimento dessa criança, da alma dessa criança. E quando nascemos para esse mundo, nós partimos então para uma segunda etapa. Opa, viajei demais aqui, deixa eu voltar. Apertei sem querer o botão aqui. Então, nessa segunda etapa do nosso desenvolvimento, quando, se Deus permite, a gente atravessa as fases de infância, juventude e maturidade, né? E uma fase de acúmulo de juventude, que é o que muitos já estamos vivendo hoje, né? Que alguns chamam de velhice, eu chamo de acúmulo de juventude, né? Então, esse é um período que a gente tem para desenvolver a nossa espiritualidade durante nossas vidas. E nesse
nessa etapa do nosso desenvolvimento, nós podemos contar com duas fontes de conhecimento. Nós podemos adquirir todo o conhecimento para nos guiar durante esse desenvolvimento que nós devemos experimentar durante nossas vidas. Nós temos uma fonte que é a religião e outra fonte, a ciência. A ciência vai nos permitindo, ao longo do nosso desenvolvimento, conhecer bastante sobre a nossa natureza física, né? Sobre o nosso corpo, sobre o que devemos fazer ou não para manter nossa saúde, para nos desenvolvermos bem fisicamente. E quando buscamos conhecimento na religião, nós temos contato com a nossa essência, nós descobrimos que somos seres espirituais, na verdade, tendo uma experiência humana, não o contrário, né? Como alguns pensam. Eu vi hoje um vídeo de uma senhora do TED, não sei em que, acho que nos Estados Unidos, sei lá, ela já bem idosa e confessando que ela está já em fase terminal, num câncer de pulmão e não sei o quê, e ela falando que tá tudo bem, ela ali se alimentou da vida e agora o sonho dela é ir para baixo da terra e que os vermes todos venham e consumam o corpo dela, ela vai retribuir. Então uma visão totalmente materialista e apenas física da vida, né? É uma tristeza a gente ver alguém que pense assim, né? Mas enfim. Agora, da ciência, isso agora nós temos uma nova fase até na ciência que chama neurociência, né? E que está iniciando, né? Essa ciência, parece que tem pouco mais de 20 anos que estão estudando muito o funcionamento do cérebro e tal. E muitos neurocientistas acreditam que nós moramos no cérebro, né? Que o cérebro é que é a fonte de tudo e todas as coisas são geradas, enfim, a vida se resume ao cérebro e suas reações e o que ele produz para as reações e emoções de nossos corpos, enfim. Mas a ciência, principalmente na psicologia, tem admitido já há muitos anos, até Freud já falava em alma, depois Jung e outros cientistas da área da psicologia, do estudo da mente humana, admitindo que o ser humano tem uma espiritualidade, ou seja, tem um centro espiritual, ou que nossa essência, na verdade, é espiritual. E alguém que muito bem falou sobre isso foi Viktor Frankl. Nós não vamos entrar na biografia dele, mas ele passou muitos anos como prisioneiro num campo de concentração nazista e como fruto, né, ele saiu depois, conseguiu sair vivo dessa experiência terrível. Ele funda uma escola da psicologia que chama logoterapia, que é a psicologia do sentido, e ele fala nesse livro que está mencionado aí, A Presença Ignorada de Deus, o título já fala por si, né, disso, que todos nós temos, mesmo que inconscientemente, um impulso de buscar o transcendente, de buscar Deus. Deus está presente em nós, mesmo que nós não estejamos conscientes disso. Então, na ciência, a ciência, embora a psicologia busque por intenção a cura da alma, ou seja, que a pessoa vá aumentando seu autoconhecimento e saindo de fases de problemas psicológicos e depressões e outras coisas, mas por efeito ela acaba trabalhando também quando a pessoa consegue avançar bastante nesse autoconhecimento, acaba se descobrindo como um ser espiritual e acaba trabalhando também o que Franco chamou de salvação da alma, né? Eu coloquei entre colchetes aí sobre o desenvolvimento da alma, né? Das capacidades da alma, das virtudes. Então a ciência
hoje já nessa área, muitos têm trabalhado os seus pacientes também nessa parte espiritual. E a religião, por intenção, busca esse desenvolvimento da alma, busca a salvação. Isso, eu estou falando de uma religião mais de essência, né? Não de tantas seitas e divisões que tem por aí, muitas até pregando algo contrário a isso, né? Mas, e aí, por efeito, acaba também trabalhando o autoconhecimento, a cura da alma. Muitas pessoas, quando começam a ter contato e se aprofundar nos ensinamentos religiosos, acabam também, como fruto desse estudo, é, obtendo um maior equilíbrio mental também, um equilíbrio comportamental, por causa do estudo da religião. E aí nós aprendemos, como nós falamos antes, de duas fontes de conhecimento que nós temos, e nós vamos, na nossa apresentação, falar somente sobre a fonte religião, como a religião nos guia nesse desenvolvimento da espiritualidade. E uma das coisas que nos faz compreender é que o homem tem duas naturezas, né? Eu coloquei essa imagem de dois lobos, né, juntados aí, para lembrar de uma pequena história que se diz originária dos índios Cherokees, americanos, em que um neto está conversando com o avô, falando sobre a maldade humana, né? Como é que as pessoas podem fazer mal umas para as outras. E o avô diz que nós temos dentro de nós dois lobos. Um é bom, é carinhoso, é manso, e o outro é feroz, é mau. E os dois vivem em luta um com o outro. E aí o netinho pergunta, vô, quem é que vence essa luta? E ele diz, vence sempre aquele que nós alimentamos melhor. E Abdu'l-Bahá confirma isso, ele diz, no homem há duas naturezas, a superior ou espiritual e a inferior ou material. Em uma ele se aproxima de Deus, na outra vive somente para o mundo. Sinais de ambas as naturezas encontram-se no homem. No aspecto material, ele manifesta falsidade, crueldade, injustiça. Tudo isso é efeito de sua natureza inferior. Os atributos de sua natureza divina são expressos em amor, misericórdia, bondade, verdade e justiça, os quais são todos manifestações de sua natureza superior. Há uma analogia que eu gosto de usar, que tem tudo a ver com um poder que Deus nos deu de livre-arbítrio, de fazer as nossas escolhas e, consequentemente, colher as consequências das nossas escolhas. Então, nós poderíamos entender que viemos ao mundo como água, uma superfície de água, né? Nossa alma racional poderia ser visto como água, e quando nós nos voltamos para o domínio do reino material, nós nos envolvemos com as coisas materiais, com as coisas do mundo, onde as paixões são infinitas, né? E paixões são extremamente sedutoras, né? A gente sofre dessa sedução diariamente, né? Através das mídias, enfim, nós somos seduzidos a consumir mundo o tempo inteiro. E quando nós nos voltamos a isso, nós vamos nos endurecendo, nos esfriando, nossos corações vão se esfriando e nós continuamos água, só que num outro estado, no estado bruto e frio, que é o gelo. E quando nós nos voltamos para o domínio do espiritual, nós nos voltamos para a espiritualidade, para o desenvolvimento da espiritualidade, para nos aprofundarmos nos ensinamentos divinos, nós vamos desenvolvendo nossas qualidades espirituais, nossas capacidades espirituais, e as perfeições são infinitas nesse caminho.
nós continuamos água, só que aí num outro estado. Nós evaporamos e nos tornamos nuvens, ou seja, ascendemos ao céu, continuamos da mesma substância, mas num estado diferente. Então, aqui um conceito de espiritualidade que é bem interessante, diz que é o processo de desenvolvimento das capacidades espirituais do indivíduo. Aqui, quando eu menciono capacidades espirituais, estou falando de virtudes, que quando nós olhamos para o outro, né, nós olhamos para as pessoas, nós vemos pessoas que são generosas, que são amorosas, que são pacientes, gentis, nós vemos nessas pessoas virtudes. Mas quando nós olhamos para nós devemos ver como capacidades espirituais que podem e devem ser desenvolvidas. Então, nós sempre podemos desenvolver mais amor, mais paciência, mais generosidade, mais amabilidade, enfim, tem virtudes que foram listadas e eu tenho essa lista aí, mais de 70 virtudes que a gente pode listar de A a Z aí e creio até haver mais. Mas, enfim, quando lá no início, naquela primeira etapa que nós estamos sendo formados no ventre materno e a alma humana se manifesta, ela já vem com as sementes de todas as virtudes, de todos os atributos divinos que nós temos que descobrir em nós e ir desenvolvendo ao longo da nossa existência. Então, perguntaram certa vez a Abdu'l-Bahá, né, qual o propósito da vida, e ele diz, numa resposta bem curta e rápida, que o propósito da vida é adquirir virtudes. Então, tem tudo a ver com esse conceito de espiritualidade sendo o processo de desenvolvimento das capacidades espirituais do indivíduo. E para que esse processo de desenvolvimento espiritual aconteça, duas condições são importantes. A primeira é que se tenha consciência de que o processo é necessário e é possível, dependendo de nossas escolhas. E a segunda é que se tenha consciência de que é um processo que é individual, a pessoa tem que desenvolver por si próprio. Ninguém pode fazer pelo outro. E há um grande equívoco sobre isso em muitas igrejas, né? Principalmente cristãs, de que, se você aceita Jesus, pronto, você está salvo e, teoricamente ou basicamente, não precisa fazer mais nada, né? Você vai às reuniões ou aos cultos ou às missas, enfim, e aceitou Jesus, pronto, você está já garantido, né? Tem garantida o seu lugar ao céu. E isso não é verdadeiro, né? Há que se fazer todo um esforço para que essa espiritualidade se desenvolva e a gente possa crescer espiritualmente. Então é individual e intransferível, né? Ninguém pode fazer pelo outro o desenvolvimento da sua espiritualidade. Abdu'l-Bahá diz que a espiritualidade deve ser conquistada pouco a pouco, dia a dia. Então não é nada mágico. Dizem, né, isso está em notas de peregrinos, que a gente pode acreditar até certo ponto, né, e nunca pode ser visto como algo fidedigno, né, mas, enfim, as pessoas contam de suas experiências, às vezes, quando visitaram algumas figuras centrais da fé, e diz que alguém visitando o amado guardião, diz que esse processo de desenvolvimento de espiritualidade, de ler os escritos, orar, enfim, jejum, tantas outras coisas que devem ser feitas, é muito demorado e doloroso, enfim, há muito sacrifício envolvido, e pergunta a ele se há algum caminho mais curto, se há algum atalho, né? E dizem que ele responde que sim, você pode pegar uma das palavras ocultas de Bahá'u'lláh e pôr em prática na tua vida no dia a dia. Esse seria o caminho curto.
Itinerário para onde? Então, aqui uma frase de Baha'u'lláh que diz: sabe tu que todos os homens foram criados na natureza feita por Deus, a cada um se prescreveu uma medida pré-ordenada. Tudo que vós possuís, potencialmente, porém, só se pode manifestar como resultado de vossa própria volição. Aí voltamos a essa questão do livre-arbítrio, né? De a gente ter a vontade de fazer e aí, então, promover esse desenvolvimento espiritual, que, como vimos, é uma responsabilidade pessoal intransferível. E ele fala das capacidades da alma, Abdu'l-Bahá, aquilo que é causa da vida eterna, honra eterna, iluminação universal, salvação e prosperidade reais, é, antes de tudo, o conhecimento de Deus, segundo vem o amor de Deus, a terceira virtude da humanidade é a boa vontade, que é a base das boas ações. Então, nossa alma tem três capacidades básicas: de conhecer, de amar e de vontade, de volição, ou seja, de transformar a energia que é gerada pelo esse amor que é adquirido, que é desenvolvido quando nós conhecemos, né? Nós não podemos amar o que nós não conhecemos. Então, nesse processo de conhecimento, a gente ama o que conhece, e aí a energia gerada através desse amor nos faz levantar para cumprir nossas ações, né? Que se chama de volição, que é vontade e ação juntas, né? E outros passos para o desenvolvimento espiritual, Abdu'l-Bahá nos dá a receita. Ele diz: neste mundo, ele, o homem, né, deve se preparar para a vida do além. Aquilo que ele necessita no mundo do reino deve ser obtido aqui. Por que meio, a pergunta daí, por que meios o homem pode adquirir essas coisas? Como ele obtém essas dádivas e poderes misericordiosos? Primeiro, através do conhecimento de Deus. Segundo, através do amor a Deus. Terceiro, através da fé. Quarto, através de atos filantrópicos. Quinto, através de autossacrifício. Sexto, através de desprendimento desse mundo. E sétimo, através da pureza e da santidade. Então, nós vamos ver cada um desses passos que Abdu'l-Bahá dá como receita, né, para a gente desenvolver a nossa espiritualidade. Quanto ao conhecimento de Deus, ele diz: saiba que existem dois tipos de conhecimento: o conhecimento da essência de uma coisa e o conhecimento de suas qualidades. Como o nosso conhecimento das coisas, mesmo as coisas criadas e limitadas, é o conhecimento de suas qualidades e não de sua essência, como é possível compreender em sua essência a realidade divina que é ilimitada? Conhecer Deus, portanto, significa a compreensão e o conhecimento de seus atributos, e não de sua realidade. Esse conhecimento dos atributos também é proporcional à capacidade e poder do homem, não é absoluto. E Baha'u'lláh fala: quem conheceu a si próprio, conheceu a Deus. E aí voltamos a falar sobre essas capacidades todas que nos foram dadas por Deus, a nossa imagem e semelhança de Deus, né? Tudo que nós podemos imaginar de qualidades, de atributos de Deus também estão em nós. E cabe a nós esse autoconhecimento, a gente ir descobrindo dentro de nós essas sementes de capacidades espirituais e desenvolvê-las. E tem esse texto lindo que eu acho de George Townsend, que diz: quando os véus da ilusão que ocultam do homem seu próprio coração são retirados, ele se dá conta de seu próprio ser e atinge o autoconhecimento, e se vê como realmente é. Então, no mesmo momento e pelo mesmo ato de conhecer, ele vê em seu próprio coração seu Pai, que está pacientemente esperando o retorno de seu filho. Muito lindo esse texto de George Townsend. Então, quanto ao amor a Deus,
Abdu'l-Bahá diz: desejas amar a Deus, ama os teus semelhantes, pois neles observas a imagem e a semelhança de Deus. Tem várias histórias e eu não vou me aprofundar, mas ele mostra em ações a importância, né, de ajudar, de amar através de ações em prol dos nossos semelhantes. Isso é, na verdade, o amor a Deus. Amor a Deus e a atração espiritual efetivamente limpam e purificam o coração humano, ataviando e adornando-o com a imaculada veste da santidade. Outro passo para esse desenvolvimento espiritual é a fé. E aí Bahá'u'lláh diz: a essência da fé está na escassez de palavras e na abundância de ações. Eu convivo com uma família bastante católica, os irmãos, enfim, familiares de minha esposa são bastante católicos e praticantes, alguns, né? E eles atribuem muito fé a você acreditar e fazer todos os rituais na igreja, acreditar cegamente no que está sendo dito e dizem: essa pessoa tem muita fé porque ela acredita em tais santos e faz sacrifícios pagos por promessas atendidas, né? Alguém até um dia fez um comentário que eu achei maravilhoso em um documentário que eu vi, que diz que por que quando as pessoas fazem promessas a Deus pedindo alguma graça ou a algum santo, não retribuem com alguma coisa linda? Por exemplo, se eu obter essa graça, eu vou cantar uma canção, eu vou ler uma poesia para Deus. Não, eles procuram o autossofrimento, a automutilação até, né? Vão subir uma escadaria de joelhos, ou vão se autoflagelar e coisas desse tipo, achando que Deus é sádico, talvez, que ele vai curtir isso, né? Que a pessoa, por obter uma bênção divina, vai causar autossofrimento. Não deveria ser assim, né? A gente deveria agradecer a Deus com alegria e com alguma coisa linda. E Abdu'l-Bahá diz: fé significa, primeiro, conhecimento consciente, segundo, a prática de boas ações. Então, tem até, acho que um trecho da Bíblia, eu não lembro agora a referência, mas que a fé sem ações é morta, né? Então, o conceito que muitos têm dentro de igrejas de fé é sem sentido. Fé tem que ter conhecimento consciente, a gente tem que usar essa faculdade que Deus nos deu para ponderar e refletir sobre o que está sendo apresentado como verdade religiosa. Se não passa por esse crivo da nossa reflexão, da nossa capacidade de discernimento, não podemos aceitar como sendo algo divino. Outro passo que Abdu'l-Bahá fala sobre ações filantrópicas. E Bahá'u'lláh diz: os pobres em vosso meio são minha incumbência a vós. Cuidai dessa incumbência e não tenhais em mira somente vosso próprio ócio. Abdu'l-Bahá mostrou isso em ações o tempo inteiro, né? Sempre cuidando dos necessitados, dando ajuda financeira, ajuda material, alimento, tudo o tempo todo, durante toda a sua vida como prisioneiro e depois nas suas viagens pelo Ocidente também, aonde ele ia, ele estava sempre em contato e cuidando dos pobres. E ele diz: devem fazer o possível em todas as oportunidades para estender a mão em assistência ao pobre, ao enfermo, ao incapacitado, ao órfão, à viúva, sem levar em conta cor, classe ou crença. Outra, o autossacrifício. Aí tem uma foto de Madre Teresa dando alimento a alguém, e tem uma história linda que eu gosto sempre de contar de Madre Teresa, que ela está cuidando de uns leprosos lá
a instituição que ela cuidava na Índia, e um grupo de americanos vão visitá-la e veem ela fazendo essa limpeza na pele de alguns doentes, e alguém fica chocado e diz: "Oh, eu não faria isso nem por $1 milhão". E ela se volta para ele e diz: eu também não faria. Isso a gente só pode fazer por amor. Uma grande lição. E Abdu'l-Bahá diz que vossos corações possam se envolver ao reino de Deus, que vossos interesses sejam puros e sinceros, que vosso propósito seja direcionado para realizações altruístas, sem consideração do vosso próprio bem-estar. Ao contrário, que toda a vossa intenção esteja centrada no bem-estar da humanidade, e que busqueis sacrificar-vos no caminho da devoção à humanidade, que vós possais vos oferecer no limiar do sacrifício para a melhora do mundo. Deixa eu molhar as palavras aqui. Bom, outro texto de Abdu'l-Bahá: deveis ser extremamente bondosos e amorosos um para com o outro, dispostos a dar a vida no caminho da felicidade do outro. Deveis estar prontos a sacrificar vossas posses em favor do outro. Tem uma história maravilhosa que aconteceu na Índia, eu não lembro os nomes agora, me perdoem, mas me veio agora de que alguém vai à Índia para ensinar a fé e contrai malária, ou cólera, na verdade. E é hospitalizado e está à beira da morte, e um senhor que era comerciante vai lá cuidar desse instrutor que tinha pego cólera, estava à beira da morte. E passam-se alguns dias, esse senhor que estava hospitalizado melhora, e o que foi cuidar dele morre, pega cólera e morre. E depois sabe-se que, na verdade, ele ofereceu sua vida em troca da saúde desse instrutor que estava doente. E parece que ele escreve alguma coisa ou diz alguma coisa a alguém que ele faz esse sacrifício porque a vida desse instrutor era muito mais valiosa do que a dele. Ele era um simples comerciante e não fazia muita coisa pela divulgação dos ensinamentos de Bahá'u'lláh, mas esse instrutor era muito valoroso e a vida dele valia muito mais. Então ele sacrificou a própria vida para que esse instrutor pudesse continuar o seu trabalho de divulgação dos ensinamentos de Bahá'u'lláh. E foi aceito por Bahá'u'lláh, né? Que realmente essa troca acontece. Imagina que ponto, né? Esse é o ponto que Abdu'l-Bahá fala: deveis estar prontos a sacrificar vossas posses e a vida em prol dos outros. Outro passo é o desprendimento. Aqueles que se desligam de tudo que está nos céus e tudo que está na terra são os emblemas do verdadeiro desprendimento. E aqui desprendimento não tem nada a ver com asceticismo, ou seja, você se isolar do mundo para buscando elevação espiritual, buscando proximidade ao reino de Deus através do afastamento do mundo. Nós temos que praticar esse desprendimento, sim, possuindo coisas e não deixando que as coisas nos possuam, né? Não há nenhum problema em a gente ter coisas, nem riqueza. Como diz nesse texto aqui de Bahá'u'lláh, o homem deve conhecer a si próprio e reconhecer o que leva à sublimidade ou à humilhação, à glória ou ao rebaixamento, à riqueza ou à pobreza. Havendo atingido a etapa do cumprimento e alcançado sua maturidade, o homem necessita riqueza, e a riqueza que ele adquire mediante ofícios ou profissões é recomendável e digna de louvor. E outro passo que Abdu'l-Bahá fala é da santidade. E ele diz que santos são os homens que têm se libertado do mundo da matéria e que têm sobrepujado o pecado. Vivem no mundo, mas não lhe pertencem, estando os seus pensamentos sempre no plano do espírito.
Suas vidas são passadas em santidade e seus atos produzem amor, justiça e piedade. Eles são iluminados do alto, são quais lâmpadas brilhantes e reluzentes nos lugares escuros da terra. Esses são os santos de Deus. E é nessa direção que nós devemos caminhar. Para isso que nós damos passos e mais passos no desenvolvimento da nossa espiritualidade, caminhando no sentido de conquistarmos, né, ou de termos em nós essas capacidades todas e nos tornarmos santificados de tantas coisas que nos envolvem. Estar libertados do mundo, né? Vivemos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Isso até vale, quem sabe, uma outra apresentação outro dia para falar sobre nossa essência e o mundo, né? Porque nossa alma não está nesse mundo. Na verdade, nós interagimos nesse mundo através do nosso corpo, que é o templo, né, do nosso espírito, mas nós estamos, nossa essência, nós mesmos estamos numa outra dimensão e nós não fazemos parte da natureza. A natureza faz parte de nós. Isso é um assunto muito legal para ser desenvolvido. Mas, bom, vamos em frente. Então, outra dica que Abdu'l-Bahá nos dá é que a primeira coisa para se fazer é adquirir uma sede de espiritualidade. O caminho para se adquirir essa sede é a meditação sobre a vinda vindoura. Estudai as palavras sagradas de Bahá'u'lláh. Quanto à oração e meditação, dedicai-lhes muito tempo. Então conhecereis essa grande sede e somente então podereis principiar a viver a vida. Então, falando um pouquinho de oração, essa aqui também de Madre Teresa, eu acho maravilhosa essa definição de oração dela, compartilhar com os amigos. Quer dizer, eu costumava orar para que Deus alimentasse o faminto, ou fizesse isso ou aquilo. Mas agora eu oro para que Ele me guie em qualquer coisa que eu possa fazer. Eu costumava orar por respostas, mas agora eu oro pedindo força. Eu costumava acreditar que orar muda as coisas, mas agora eu sei que orar nos muda e nós mudamos as coisas. Há um texto de Bahá'u'lláh, no livro Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh, eu acho que é a primeira epístola desse livro, onde ele diz que, eu estou parafraseando, é claro, mas o sentido é esse, que tudo o que Deus ordena, né, para o homem de louvar a Deus e, enfim, orar, é para que ele conheça a si próprio. Porque Deus não necessita nem um pouco das nossas orações, do nosso louvor, enfim, para a gente conhecer a nossa posição de criaturas e de servos de Deus. É muito lindo. Eu sugiro os amigos lerem essa primeira epístola que está na seleção dos escritos de Bahá'u'lláh, que o guardião coletou com todo o amor para nós. E Abdu'l-Bahá diz, o estado de oração é a melhor das condições, pois nele o homem comunga com Deus, faz essa conexão. Que Abdu'l-Bahá, enquanto na América, ele fala, eu acho que enquanto ele estava no navio ainda, ele fala para alguns jovens que estão com ele, um jornalista, na verdade, que estava com ele, que nós deveríamos ser como o telégrafo, né? Deveríamos ter um fio conectado com o reino de Deus e outro fio em nossos corações. Deveríamos estar sempre conectados. E Bahá'u'lláh fala, e isso é bem importante, não vos faneis de muito lerdes os versículos, ou da profusão de atos pios realizados noite e dia. Pois ler um único versículo com júbilo e radiância é melhor do que a leitura enfastiada de todos os livros sagrados de Deus, o amparo no perigo, o que existe por si próprio. O guardião ainda fala também, em uma de suas cartas, que é muito mais importante o espírito com que é feito a oração do que a oração em si, do que a quantidade do que se está fazendo de orações.
é muito importante. Eu não sei os amigos, mas eu, às vezes, participando de algumas reuniões barrais, alguns amigos escolhem orações quilométricas e às vezes isso me entedia um pouco. Meditação, outro passo que Abdu'l-Bahá nos diz que devemos seguir, porque enquanto meditamos, falamos com o nosso espírito. Nesse estado mental, lhe apresentamos determinadas questões e o espírito nos responde, a luz se faz e a realidade é revelada. Hoje é um conceito de meditação muito que se pratica buscando esvaziar a mente, né, de buscar paz interior e tal. E no conceito Bahá'í, meditação é diferente, né? E aí sim é falar com o nosso espírito. Poderíamos até usar como sinônimo, coisa que eu estou falando, né? Mas como reflexão, né? Um processo de reflexão, a meditação. O próprio espírito do homem se informa e fortalece durante a meditação. Através dela, assuntos que o homem desconhecia inteiramente lhe são revelados. Por seu intermédio, recebe inspiração divina, alimento espiritual. Quantas descobertas e quantos avanços tecnológicos aconteceram já nesse mundo e ainda acontecem, porque pessoas meditam e são inspiradas e terem insights maravilhosos e criarem coisas incríveis através desse processo da meditação. Diz que meditação é a chave que abre as portas dos mistérios. Nesse estado, o homem abstrai-se de si mesmo, afasta-se de si mesmo, afasta de todos os objetos exteriores. Nesse estado subjetivo, emerge no oceano da vida espiritual e pode descobrir os segredos do íntimo das coisas. A faculdade da meditação liberta o homem da natureza animal, discerne a realidade das coisas e o coloca em contato com Deus. Então, se nós fôssemos fazer um gráfico de um ciclo do desenvolvimento espiritual, poderíamos dizer, usando aqueles 3 poderes da alma que nós citamos antes, de conhecer, amar e vontade, nós conhecemos os ensinamentos divinos, nós amamos a revelação de Deus, amamos esses ensinamentos e sabemos os efeitos que produzem, e isso nos energiza e nos gera vontade, e aí nós agimos de acordo com esses ensinamentos e refletimos sobre as ações que fizemos e seus resultados. Isso nos traz mais conhecimento, principalmente autoconhecimento, e amamos esse processo, e é um processo que deveria ser interminável, e segundo os ensinamentos barrais, é interminável, né? Se perpetua ao longo da nossa existência, mesmo na vida depois dessa vida. E aí a terceira etapa que nós podemos entender enquanto nesse plano, né, vivenciando a segunda etapa que nós estávamos tratando, é a da vida após a vida. Ele diz que sabe tu, em verdade, a alma após sua separação do corpo continuará a progredir até que atinja a presença de Deus, em uma condição e um estado que nem a revolução dos séculos e eras, nem os acasos e as vicissitudes desse mundo poderão alterar. Então, nós temos essa crença de que a vida após a vida, né, e que o processo de desenvolvimento da nossa espiritualidade, das nossas capacidades espirituais, esse desenvolvimento é ilimitado e vai seguir eternamente sem nunca chegar a um estado de plenitude. E aí que mora a verdadeira felicidade. A felicidade é o caminho, né? Não é a chegada. E uma chegada que nunca chega é maravilhoso, né? Nós sempre vamos estar curtindo essa caminhada rumo a uma perfeição inatingível. Maravilhoso. E para finalizar, deixar para a reflexão dos amigos uma frase que eu acho super inspirada e maravilhosa de Dom Bosco, que diz que a vida é um presente que Deus nos dá e o que fazemos dela é nosso presente a Ele. Então, eu espero que todos nós possamos
passar por todas essas etapas de desenvolvimento que o guardião fala, sempre nos aprimorando de tal forma que podemos nos apresentar um dia diante de Deus com um belo presente a Ele, mostrando o que fizemos de todas essas capacidades que Ele nos deu. Então é isso, queridos. Obrigado pela atenção de vocês. Perfeito. Muitíssimo obrigado, querido amigo Max, por nos compartilhar esse mapa, né? Esse roteiro realmente para desenvolver a espiritualidade. Eu me lembro que um Bahá'í muito conhecido se chamava Adib Taherzadeh, que escreveu muitos livros, inclusive também foi membro da Casa Universal de Justiça. Ele costumava dizer que o nosso desenvolvimento espiritual pode ser comparado ao desenvolvimento físico de uma criança. Quem é pai sabe, né? E tem uma criança, o pai sempre quer o melhor para o filho e está sempre atento à saúde do seu filho e da sua filha. E a criança tem que crescer. A criança que nasce tem que crescer, tem que se desenvolver fisicamente, né? Tem que crescer em tamanho, desenvolver, etc, etc. E se o pai constata que a criança não cresce, tem alguma coisa errada, né? Passado muito tempo, semanas, meses, anos, a criança não cresce, é sinal de que alguma coisa não está bem. E ele diz, a mesma coisa deve ser o nosso desenvolvimento espiritual. Tem que estar crescendo sempre, não pode parar. O pior, né? Retroceder, né? Isso seria o pior. Ele diz que a pior coisa que pode acontecer é quando o nosso desenvolvimento espiritual se estaciona, fica parado e não cresce. É como aquela criança, tem que estar realmente sempre em processo de crescimento. Muito bem. Então, nesses momentos finais aí, abrimos para o microfone para os amigos, para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma colocação. Calma, calma, um de cada vez. Um de cada vez. Não falem todos ao mesmo tempo, por favor. Tá? Todos Então, estão já que ninguém ansiosos para falar. fala, boa noite a todos. Oi, Jones. Desculpe, eu entrei um pouco atrasado. Eu estou em viagem, né? E minha família é grande aqui, tem que visitar todo mundo. Não consegui chegar a tempo, mas ainda peguei uma parte muito boa. Parabéns, Max, por sua brilhante apresentação, pela suavidade que você fala. Muito bom. Já está falando com uma boa espiritualidade sobre o tema, então ficou muito legal. Eu tenho só uma dúvida assim que eu queria lançar, não só para você, mas para os amigos, né? Às vezes eu fico pensando assim, na minha relação de amigos, de amizade, eu conheço algumas pessoas que são ateus, né? Mas que são boas pessoas, né? Mas que são boas pessoas. E às vezes em todos os sentidos, equilibradas, financeiramente também, e são pessoas boas, de uma certa forma, no campo espiritual, né? Então, às vezes me vem a pergunta, o desenvolvimento espiritual acontece também para essas pessoas? Boa pergunta. Su queria falar. Su. Uma vez Abdu'l-Bahá encontrou uma ateu e ele pegou a mão desse homem e disse, você não acredita no mesmo Deus que eu não acredito. Então, interessante, porque às vezes temos ideias de Deus que nós não podemos nem entender Deus, de nenhuma maneira. O que nós acreditamos que é Deus, não é. Então, ele estava dizendo, você tem esse mesmo
ideia de Deus do que eu. Então, às vezes, eles são pessoas profundas, realmente, mas eles não estão acreditando essa coisa de crianças que muitas pessoas falam, é isso, não é. Bom, nós podemos entender da revelação de Bahá'u'lláh que o caminho realmente para o desenvolvimento espiritual é através da revelação dele. Então, obviamente que, como todos nós fomos dotados, né, de alma, né, e passível de crescimento, desenvolvimento, é claro que essas pessoas que não conhecem ainda a revelação de Bahá'u'lláh também sofrem influência da sua revelação, né? Há esse exemplo mesmo que ele faz de a luz do sol atinge a todos, né? Mesmo aqueles que estão à sombra também têm influência da luz solar, dos seus raios. Então, a espiritualidade não necessariamente está ligada à religiosidade, né? Então, como a Su falou, nós também não acreditamos em muitos deuses que outros acreditam, né? Não acreditam, nós também não acreditamos. E há uma confusão bastante grande com relação ao próprio Deus, né? Eu já ouvi isso muitas vezes de amigos até que falam, né, somente no caso dos muçulmanos e falando de terrorismo, etc. Que são inspirados por Alá, aquele Deus deles. Então, as pessoas confundem muito e por ignorância, né? Que na verdade, se você lê uma Bíblia cristã em árabe, vai aparecer a palavra Alá inúmeras vezes, né? Então, as pessoas não entendem isso, né? Que Alá é só Deus em árabe. Então, poderíamos dizer, God é o Deus dos americanos, dos ingleses, né? Não é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é Deus, o brasileiro, né? Os outros não são, né? Mas, na verdade, como nós não temos condição de imaginar quem é Deus, né? Disse até que tudo que nós podemos dizer que Deus é, ele não é, porque nós não temos a menor capacidade de imaginar, de entender quem é Deus. Então, cada um, na verdade, faz, isso Abdu'l-Bahá diz, faz uma imagem própria, um conceito próprio de Deus. Então, hoje, na verdade, nós temos mais de 7 bilhões de deuses diferentes hoje no nosso mundo, né? Cada um com seu próprio conceito, a sua própria imagem, enfim, a sua própria visão, o seu próprio entendimento. Mas respondendo, Jansson, eu acho que sim, as pessoas boas, mesmo que ainda não tenham tido acesso à revelação de Bahá'u'lláh, estão no caminho, estão desenvolvendo a sua espiritualidade mesmo inconscientemente. Max, se me permite, eu gostaria de dizer que cada uma das suas palavras calou fundo no meu coração. Foi uma bênção, porque eu tive um dia muito difícil, me senti traída por colegas de trabalho, e eu cheguei em casa, não conseguia descansar ou tirar da memória esse contexto, e eu precisava muito de receber uma palavra como cada uma das suas palavras nessa palestra. Mesmo com as vicissitudes, que nós possamos ter fé, que possamos ter coragem, que possamos acreditar em dias melhores. Obrigada. Que bom, querida. Eu acho que esse efeito se deve a não serem palavras minhas, né? Palavras de Bahá'u'lláh, de Abdu'l-Bahá, que tem esse poder de tocar
os corações, tocar as almas, né? Minhas palavras foram muito poucas e não creio que foram elas que te causaram esse bem-estar, mas sinto por você estar enfrentando essa situação que é realmente frustrante e nos deixa, às vezes, até com vontade de abraçar o nosso lado selvagem, né? De- Graças a Deus a gente consegue impedir, às vezes, de seguir esses impulsos, né? Tentar não Mas que abraçar bom, muito forte esse lado selvagem, né, Max? fico muito feliz que tenha causado esse efeito em você, e que trouxe um pouco de paz ao teu coração. Mas a gente tem a certeza, né? Tem até uma historinha que fala sobre isso, que eu não lembro agora, mas enfim, de um rei que estava sempre desesperado pelo sofrimento e tal, e no fim de um concurso que se faz para que alguém pudesse dizer algo que trouxesse paz ao seu coração, e a frase vencedora foi: Isso vai passar. Tudo passa, né? Tudo passa. Muito legal. Bom, queridos amigos, passamos um pouco do horário, mas a esperança é que com essas palavras, com essa apresentação compartilhada pelo nosso querido amigo Max, possamos aí nos energizar espiritualmente, né? Nos tornar verdadeiros atletas espirituais, né? E conseguir no nosso caminho de desenvolvimento. Esse realmente é, é a ideia, né? Da mesma forma como, né, o atleta se exercita, nós também temos que fazer exercícios espirituais e temos que fazer isso todos os dias, na verdade. Não adianta fazer uma vez por mês, uma vez cada 6 meses. É um processo contínuo e diário. Tanto que Bahá'u'lláh, entre muitas leis e recomendações, nos exorta a lermos as escrituras dele de manhã e de noite. Isso faz parte também do nosso progresso e desenvolvimento espiritual. Bom, Isso. Max, não sei como é que você está se sentindo, eu sei que foi feito aí um pedido aí para que você também cantasse alguma coisa no final, se você estiver sentindo assim, né, com vontade de fazer, a gente, Claro, né, a claro. gente não se importa mais. Sempre é uma Max, alegria. Dá uma palhinha daquela música linda que vai estar no nosso CD, dá uma palhinha para eles ouvirem, que é a música linda que você fez, que vai estar no nosso CD Ah, da Hora da Canção. Não, se sim. puder, né? Claro. Vamos lá, vamos lá. Essa que ele vai cantar vai ser uma das que vai estar no nosso CD, que vai tá sendo produzido. Beleza. O que nos move é esse amor, pulsando dentro de nós, servos do mesmo Senhor. Cantamos numa só voz, somos os servos da glória de Deus, juntos os anjos descendo dos céus, somos trompetas chamando ao Senhor para louvar. Para louvar. O que nos fez renascer
a voz. Somos os servos da glória de Deus, juntos os anjos descendo dos céus. Somos trompetas chamando ao Senhor para louvar. Para louvar. Linda, Muito linda. legal, muito legal. Max, a gente sempre gosta de ouvir músicas do teu repertório, dos teus greatest hits, né? Como aquela canção que você tocou no início, mas também é bom ouvir material novo também, como esta canção. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. É isso aí, queridos amigos. Muito legal tê-los conosco hoje à noite. Ficamos muito alegres, ficamos muito felizes. Mais uma vez, nossos agradecimentos ao queridíssimo Max, a vocês todos que participaram. Desejamos, como sempre, um maravilhoso fim de semana a todos. E se Deus quiser, que a gente possa se reencontrar na próxima sexta-feira. Abração. Bom fim de semana. Eu que agradeço, queridos amigos, Obrigado, pelo convite. Max. Bom final de semana. Até mais. Obrigada, Tchau, Max. tchau.